No YouTube eu já fiz vídeos algumas vezes sobre essa temática de hábitos. Eu sempre começo falando que, olha, tem que tomar cuidado com o que você vê as pessoas fazendo, porque o dono de Blockbuster, que acordava às 5 da manhã, entrava na beira de gelo, meditava, lia pra caramba, ele quebrou igual aquele que não fazia nada disso. Então não adianta ter os hábitos e estar utilizando no local errado, né? Você pegou o modelo de negócio, tá fadado ao fracasso, por exemplo. Mas tem muita coisa que eu vejo em pessoas que tiveram sucesso que são comuns. Por exemplo, são pessoas que, no geral, se comunicam bem. Se você acha um cara que teve sucesso sem se comunicar bem, cara, ele deve ser muito bom em alguma outra coisa. Ele deve ser melhor ainda, né? Ele é muito bom. O Nassim Taleb, ele fala isso, que se você... Ele dá um exemplo muito interessante. Se você acha um médico que não tem aquela aparência estereotipada de médico, o cara parece, sei lá, um caminhoneiro, entendeu? Meio brutão, assim. E o cara tá no topo da carreira, ele deve ser muito melhor do que os outros médicos que têm aparência de médico. Porque ele venceu uma série de barreiras que a gente coloca por conta de estereótipo. A gente avalia as pessoas por aparência, comportamento. Então eu queria realmente saber se vocês, na jornada, conseguiram identificar hábitos que vocês tinham que falar, cara, esse negócio realmente me levou mais longe. Ou não, se você acha que não existe nada disso. Eu acho que existem causalidades, sim. Existe uma relação de causalidade entre comportamento e resultado. E não só acredito nisso, e como vejo que grande parte das pessoas tem muita dificuldade em criar associação entre causa e efeito. É como se as coisas dependessem muito do aleatório, dependessem muito de sorte. É fato que existem muitos fatores que acontecem na nossa vida que são verdadeiras bênçãos, né? Verdadeiros presentes que você recebe, como características genéticas, como você ter nascido numa boa família. Quando eu digo boa família que não seja equilibrada, não é? Sim. Mesmo que seja família simples do ponto de vista financeiro e social, como é o meu caso, por exemplo, mas meus pais viviam juntos, não é? Eu tinha pai e tinha mãe. Eu conheci muitos amigos que nem pai tinha, que nem conhecia que era o pai dele, e a mãe era ausente. Então, existem coisas que não são nossa... Não é? Eu não tenho nenhum mérito sobre determinadas situações. Porém, existem outras que são comportamentais. Então, por exemplo, eu não conheço ninguém que deu muito certo que trabalha pouco. Não é uma coisa... Sabe, o trabalhar bastante, trabalhar muito, não é tudo. Se fosse tudo, todo mundo que trabalha muito teria prosperado. Mas todas as pessoas que eu conheço que construíram alguma coisa relevante, elas eram chegadas ao labor. Elas gostavam de trabalhar e, de preferência, elas se apaixonavam por aquilo que ela estava fazendo. Ela atribuía algum significado àquilo que ela estava fazendo, o que fazia com que ela fizesse aquilo por muitas horas por dia, repetidamente. Então, trabalhar bastante, ela não é assim a garantia do que você vai prosperar e enriquecer. Mas todas as pessoas que eu conheço que começaram do zero, que construíram o seu negócio, trabalhavam bastante. Então, acho que esse é um ponto. Eu vou falar só 3 pontos aqui que vieram à minha cabeça. Tá? Um outro ponto que eu vejo é alguém que não seguiu o padrão. Porque o padrão, se você for pegar ali a lista de todo mundo que enriqueceu, você vai ver que a maioria são empreendedores, depois você vai para atletas, depois você vai para artistas. Raramente, é um percentual muito pequeno, que são aqueles caras que chegam no topo da cadeia corporativa e enriquecem como executivos. Esses são uma minoria. Agora, o restante da pirâmide não vai enriquecer. Então, se a gente tem todo um modelo tradicional, um modelo de ensino tradicional, todo um status quo da sociedade que te conduz ou a ser um funcionário público ou a ser um funcionário CLT, ou seja, o cara que conseguiu se desgarrar desta linha de montagem e teve a coragem de, cara, sei lá, ser um atleta, porque o cara para ser atleta tem que ter coragem. Sim. Um atleta sempre tem aquela pergunta, pô, legal, você joga futebol, né? E você trabalha com o quê? Geralmente é assim, é igual artista. Pô, não, você canta, pô, legal, e você trabalha com o quê? Não é? Ou seja, durante um bom tempo, um atleta e um artista convive com olhares atravessados, convive com olhares desconfiados de como quem pensa que ele é um vagabundo, você entendeu? E ele tem que ter uma convicção muito grande durante um período para conseguir atravessar esse processo, até ele começar a ter um resultado e ser reconhecido.
Então, e muitos não conseguem ser reconhecidos nunca, jamais. Então, assim, esse cara, ele tem que ser um cara um pouco rebelde, um pouco fora do padrão, um pouco saindo, sabe? Geralmente vai ser aquele cara que sofreu bullying na infância, sabe? Aquele cara que vai ser aquele cara que não era muito popular e de repente, ou era taxado como problemático, e de repente esse cara, por ser diferente, ele pega um caminho que vai levar ele à prosperidade, porque os caminhos que levam à prosperidade são, na maioria das vezes, estatisticamente, fora da linha de montagem natural da sociedade. Então, eu acho que essa característica do cara ser um pouco diferente, eu percebo nas pessoas que se deram muito bem, que cresceram, você vai ver alguma história ali desse cara, ou é de bullying, ou é de diferente, ou que foi expulso da escola, ou alguma coisa diferente. Não é? O muito certinho, o inteligentão muito certinho, geralmente vai trabalhar para o problemático. Né? O muito inteligente, geralmente, trabalha para o mais corajoso. É verdade. E o mais corajoso é o fora do padrão, porque o padrão é diferente. Então, eu também citaria essa característica aí que tem. Outra coisa é o cara um pouco obcecado. Ele é um pouco obcecado. Todo cara que deu certo, ele é um cara meio obcecado, entendeu? É uma palavra negativa, obcecado, parece uma coisa... pode não ser saudável em alguns momentos, não é? Mas ele é um cara que não tira as coisas facilmente da cabeça. Ele é meio obcecado com aquilo. Ele acorda pensando naquilo, ele dorme pensando... São características que me vieram à mente agora de pessoas que eu conheço que deram certo. Você percebe essas características em comum.